O paralelo que se pode fazer é que aqueles que dormiam em 1973 não são os acordados de 2024. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, e na semana de hoje eu não tive tempo de postar o randomizador, mas a música escolhida foi Higher Ground. E para ter provas de que eu não adultero os resultados, a música escolhida é uma que eu não gosto muito. Eu prefiro a original de 73, gravada pelo Stevie Wonder. Então, antes, calma, não precisa ficar bravo. Eu sei que o Red Hot Chili Peppers gosta muito de Higher Ground, mas me escuta um pouquinho, que eu vou argumentar o porquê. Eu acho que a música original, ela tem aquele embalo e aquela melodia mais setentista, funkeada, claramente uma inspiração para os Chili Peppers, mas feita com um groove, um swing, assim, né? E o Stevie Wonder é um cantor, e como eu sempre já falei em alguns vídeos, né? Já falei em vários vídeos do canal sobre isso, o Anthony, nesse início da carreira dos Chili Peppers, ainda não tinha segurança em cantar. E a prova dessa minha teoria é que quando chega na parte mais melódica do som, não é o Anthony que canta. E aqui ainda não é o Frusciante também, né, assim, ensaiando com suas harmonias fantásticas e a sua voz angelical. Assim, a gente tem um coral, né, um grupo de pessoas que cantam a parte mais melódica do som, mostrando que o Anthony ainda não estava confiante o suficiente para assumir os vocais dessa parte principal da música, que é o final do refrão. Então eu acho que, para mim, e a gente vê também aqui uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir, assim, né, mas aqui a gente também tem um John Frusciante também mais imaturo, né? Ainda imaturo, né? Não no sentido pejorativo, mas ainda com não tanta experiência, porque a gente está usando uma guitarra pesada e distorção numa música que não necessariamente necessita disso. A gente vê que começa com aquele baixão do Flea, e aí já tá naquele, né, no nível impecável de baixo desse rapaz, mas eu acho que o resto da banda nessa escolha de cover, pra mim, não foi as melhores opções, assim, né? Porque a gente vê um John mais pro futuro, um cara que sabe medir o peso e as guitarras mais leves, né? Então, sem tanta distorção. E aqui a gente tem, tipo, quase que um heavy metal funkeado, assim, né? Mas, ali, né, final 89, essa música, não é? Não lembro exatamente a data, mas é final dos anos 80, o Mother's Milk. O que a gente tem? Já bandas começando a criar e iniciando os anos 90 com o funk rock, onde as guitarras são muito menos pesadas. Então, a gente tá num período de transição e, obviamente, né, é muito fácil comentar e julgar alguma coisa retroativamente. Higher Ground foi um marco na carreira dos Chili Peppers, foi uma música que levou eles ao sucesso, era uma música que tocava muito no rádio, né? É uma das músicas de destaque do Mother's Milk, então um cara no YouTube em 2024 querendo dar pitaco no que os caras deveriam ter feito nos anos 80, não serve pra nada. Mas a minha comparação, e isso assim é válido, né? A minha comparação entre a música original e o cover, eu ficaria com o original. Nem sempre é o caso, muitas vezes os covers acabam se tornando melhores do que a música original, mas Higher Ground, eu acho que pelo calibre que os Chili Peppers vão alcançar no futuro, né, eu acho que ela é uma música que ela poderia ter usado mais elementos da própria banda, né, não tentar ser fiel ao passado, que claramente é uma influência para eles, mas sim usar esses elementos que eles realmente valorizavam, que é o lado mais funkeado, e que mais no futuro eles vão retomar muito mais o seu lado funk. Então eu acho que aqui é simplesmente, né, um período de transição ali, e também, claro, né, a influência dos anos 80 aqui estava muito forte, então talvez fazer alguma coisa que remetesse puramente aos anos 70 não ia dar certo. E como essa música deu certo, a escolha deles, né, no final das contas, análise ou não, ou o que eu acho ou não, ela foi muito bem sucedida. Mas essa é a música então que o randomizador escolheu, e é a que a gente vai traduzir hoje, que é Higher Ground. Como sempre, a gente começa pelo nome da música. Higher Ground é a terra elevada, a terra mais alta, né? O chão, o solo mais elevado. Então o Stevie Wonder aí nos anos 70 estava muito num lado mais espiritualizado e pensando em meditação e nessas ideias mais transcendentes. Então a gente já tem também um paralelo, né? E como é um cover, não tem como a gente também não traçar um paralelo com a música original. Mas então aqui era um Stevie Wonder mais espiritualizado, né? Pensando nessas coisas mais elevadas, né? Que faz jus ao nome da banda. E aí isso aí também encaixa com totalmente as ideias dos Chili Peppers, né? Então não é nenhuma coincidência porque que eles escolheram fazer um cover dessa música, né? Então alinha muito bem com as influências sonoras e também, né, melódicas e literárias que eles escolheram para gravar esse som, né? Então vamos pro verso 1, onde ele diz: People keep on learning, soldiers keep on warring, the world keep on turning.
'cause it won't be too long. Então, as pessoas continuam a aprender, né? Coisa boa, espero que sim, né? Talvez em 2024 seja diferente de 73, mas hoje em dia a vontade de aprender está cada vez menor, né? E soldiers keep on warring, né? Então, os soldados continuam em atrito, né? O warring é o ato, né? A conjugação da palavra war. Então, war é guerra, warring seria guerreando, peleando, né? E warring também é usado às vezes para essa situação de atrito, né? Como se fosse um cabo de guerra, puxa para um lado, puxa para o outro. Então, a ideia da disputa também, warring pode ser usado como disputa. Então, the world keep on turning, o mundo continua girando, né? Turning, girar. 'Cause it won't be too long. Porque não vai demorar muito, né? Não vai demorar muito para que tudo se acabe, né? Então, o Stevie Wonder lá já estava filosofando ali sobre essa ideia, né? E também aí a gente tem que retomar que os anos 70 foram uns anos de muita depressão para os Estados Unidos. Então era um ano que nasceu muitos anti-heróis, era um ano que acabou muito com aquela felicidade poética do final dos anos 60 que tinha, né, o paz e amor. Os anos 70 foram marcados por guerra e destruição. Então é bem aquela coisa do pêndulo, aquela coisa de ondas, né, momentos da história humana, né? Os anos 70 foram marcados pela Guerra do Vietnã, né, final de 60. Então 73 ali ainda estava muito recente. Então a gente tem essa transição entre um período áureo de inocência para um período muito cínico da história dos Estados Unidos, né? Então, os filmes eram marcados por coisas mais apocalípticas, né? Distopias. A gente tinha, né, aquele papel do policial que se arrepende e faz justiça com as próprias mãos. Então, tem muitos filmes dos anos 70 que tratam isso. Então, a gente está num período mais decadente, assim, né? E isso aí também, o rock and roll tava mais decadente, né? Então tu pega o rock and roll dos anos 60, que era muito mais num clima feliz, né? Tinha até os próprios Beatles, né? Então eles traziam aquela felicidade, aquela coisa mais viajante, de contemplação. E nos anos 70, também com o advento da distorção, as bandas começaram a ficar mais pesadas, né? Liricamente, assim como melodicamente. Então tem muita coisa legal pra gente poder analisar nesse tipo de transição. E aí o que a gente pode ver é que o que acontece? 77, por exemplo, lançou Star Wars, que era um George Lucas querendo voltar às séries dos anos 50, onde tinha heróis e vilões claros, né? Não tinha uma linha tênue. E aqui a gente está, anos 80, os Chili Peppers já estão vivendo a Guerra Fria. Então a gente está vivendo um mundo em ameaça sobre algo muito maior. Então a gente está vendo essas ondas, né? Então as pessoas nos anos 80, ali, principalmente nesse período de Guerra Fria, sofriam muito psicologicamente com essa ideia de que o mundo ia acabar. Então a gente pode ver que tem essas ondas, né? Fiz todo um contexto meio histórico aqui demais até para traduzir essa música, mas é legal a gente ver que a história tem ondas, né? E essas ondas se refletem na cultura. E essa cultura também se reflete na música. Então é interessante ver que aqui, em 70... o Stevie Wonder estava refletindo exatamente sobre a mesma coisa que os Chili Peppers estavam refletindo no final dos anos 80. Legal, né? A powers will keep on lying, while your people will keep on dying, the world keep on turning, 'cause it won't be too long, né? Então os poderes, né? Os grandes poderes, A powers will keep on lying, eles vão continuar mentindo, né? Então tá aí uma coisa que Estados Unidos, Brasil, qualquer outro lugar do mundo, né? Essa ideia de que aqueles que estão no poder vão continuar enganando aqueles que não estão. E aí eles continuam mentindo, while our people will keep on dying, enquanto as suas pessoas, né, o seu povo, vai continuar morrendo. The world keep on turning, 'cause it won't be too long. Então o mundo continua girando porque não vai demorar muito, né, para o seu fim. E aí ele fala no refrão, I'm so darn glad he let me try again, 'cause my last time on earth I lived a whole world of sin. Interessante, né? Eu sou muito... Darn é uma palavra muito engraçada, assim, né? É tipo um... Darn, eles traduzem, vamos ver para português, alguns filmes, alguns seriados traduzem como tipo diacho, né? Então é tipo aquela ideia, tipo assim, no inglês eles chamam de gosh darn, né? Então, poxa vida, que droga, que coisa, né? Tem uma tradução bem peculiar, bem do interior dos Estados Unidos, que aí eles traduziram como diacho para ser o interior do Brasil, né? Então quando ele fala I'm so darn glad he let me try it again, tem o lado, né? O Stevie Wonder cresceu aí também, né? No sul dos Estados Unidos. Provavelmente no interior, até ter a sua fama, né? Mas o que acontece? I'm so darn glad também tem uma conotação religiosa. Porque para os Estados Unidos a palavra damn, né? Que para nós é traduzido como danação, né? E essa ideia de danação bíblica, né? Falar a palavra damn de danação seria um pecado, né? De acordo com a religiosidade e com a língua inglesa. Então, o darn é um jeito de falar damn
sem usar a palavra que seria pecado. É como se fosse, né, uma troca de expressões para tu não pecar, né, perante Deus na hora de se expressar com a mesma conotação. E aí a gente tem um contraponto. Vamos falar de inglês, né? Faz tempo que a gente não fala de inglês. Isso aqui são umas coisas bem peculiares, né? O que acontece na Irlanda? Na Irlanda, como é muito católica, tem essa mesma dinâmica. Então, quando o cara não pode, né, de acordo com o catolicismo irlandês e talvez a maioria dos catolicismos, né, espalhados pelo mundo, tu não pode xingar, né? Falar palavrões também seria uma forma de pecado. Então, por exemplo, na Irlanda eles não falam shit, eles falam shite. E aí não é por causa do sotaque, mas é porque a palavra shit seria um palavrão, que todo mundo sabe o que significa, mas a palavra shite seria, né, o mesmo significado, quase igual, mas não seria pecado, porque a palavra que é pecado falar é shit. Então, a gente tem essas, né, desde o início da humanidade, as pessoas estão burlando e tentando achar maneiras, né, de não irritar os poderes maiores, mas tentando se expressar da mesma maneira, né? É curioso como funcionam os nossos antepassados, né? Mas então, falei tudo isso para dizer que I'm so darn glad he'll let me try it again. Então, né, eu tô muito feliz, né? Eu tô realmente feliz, né? Eu tô tão feliz que tô danado de feliz que ele me deixou tentar mais uma vez, né? Ou seja, talvez uma reencarnação, ou ele conseguiu voltar à Terra, ter uma segunda chance, pode ser, né? Aquela coisa de uma experiência quase morte, né? Então ele diz, "Because my last time on Earth, I lived a whole world of sin." Aí aqui corrobora com o que eu acabei de falar, né? A última vez que eu estive na Terra, eu vivi em um mundo cheio de pecado, né? Então tá aqui, né? Esse lado... E aí também tem muito a ver com, voltando ao Stevie Wonder, dos anos 70, né? A ideia dos negros bluseiros, né, influenciados pelo gospel, sul dos Estados Unidos, onde a religião é muito forte. Então tem todos esses atravessamentos que acabam, né, que influenciam a maneira do artista compor as suas músicas, né? I'm so glad that I know more than I knew, then gonna keep on trying till I reach the highest ground. Então eu estou aí muito feliz, né? I'm glad, né? Eu estou feliz, estou satisfeito que eu sei mais agora, né? I know more than I knew then. Eu sei mais do que eu sabia naquela época. Então, talvez na vida passada, né? Gonna keep on trying till I reach the highest ground. Então, eu vou continuar tentando até eu alcançar o solo mais alto, né? Então, o solo mais alto pode ser, né, uma outra dimensão, uma transcendência, uma vida elevada, né? Uma purificação, pode ser até uma viagem psicodélica. Então a gente tem tantas opções do que pode ser considerado o solo mais alto, mas é essa ideia, né? E aí também já entra num lado mais místico, né? Reencarnação. Então a ideia é de tu tentar quantas vezes forem necessárias até tu ascender. Verso 2 ele diz, teachers keep on teaching, preachers keep on preaching, né? Então, world keep on turning cause it won't be too long. Então, os professores vão continuar ensinando e os pregadores vão continuar pregando, né? O preacher é o pregador, é o padre, é o sacerdote, né? Tem o pastor também, né? Então a gente tem todas os reverendos, pastores, né? Tem todos esses viés e conotações de pessoas que pregam palavras, né? E espalham de diversas formas palavras divinas. Então eles vão continuar pregando. E aí ele diz, o mundo continua girando porque não vai demorar muito para que chegue o seu fim, né? Lovers keep on loving, while believers keep on believing, sleepers just stop sleeping cause it won't be too long. Interessante, né? Os amantes continuam amando, então aqui tem muito a ver com os Chili Peppers, né? Essa ideia de demonstrar o seu amor, né? Amar incondicionalmente, ao mesmo tempo que tem uma temática psicodélica, religiosa, né? Isso aqui, essa letra tem muito a ver com os Chili Peppers e a gente consegue enxergar perfeitamente porque eles escolheram essa música para fazer um cover. Então ele diz, while believers keep on believing, enquanto aqueles que acreditam continuam acreditando, sleepers just stop sleeping cause it won't be too long, né? Então aqueles que dormem, parem de dormir porque não vai demorar muito, né? Então é engraçado porque aqui nos anos 70 já o Stevie Wonder estava dizendo que as pessoas deveriam acordar, né? E aí a gente também tem nos anos 80 ali o assassinato do presidente, né, o JFK. Então também tem um clima de instabilidade nos Estados Unidos quando os Chili Peppers resolveram regravar esse som. Então a gente tem muitos atravessamentos históricos, né? E aí a gente tem uma conotação moderna,
é que hoje em dia, olha como é o paralelo e como as coisas se repetem na história da humanidade, né? Nos anos 70, em 73 especificamente, Steve Wonder estava dizendo para aqueles que dormem acordarem. Hoje em dia nós temos os acordados, que são os woke, né? Que já falei muito no canal o quanto eu desprezo, né? Esse movimento moderno, assim. Então eu não preciso entrar a fundo, assim. É interessante que a gente pode ver que esse paralelo, né? Aqueles que dormiam em 1973 não são os acordados de 2024. Então a gente vê que o pedido também de acordar em 70 é diferente daqueles que se consideram, né? E acham que são acordados nos dias de hoje, né? Talvez acordaram para as causas erradas enquanto existia um pedido mais honesto em 70, né? Então é interessante assim a gente ver como as coisas mudam e se reinventam, mas não necessariamente continuam iguais, né? É curioso, assim, faz pensar bastante, né? Eu não vou entrar em política no canal, porque eu acho que isso aí não funcionou às vezes que eu tentei, mas vale a pena e é interessante ver como algumas temáticas, elas se permeiam durante a nossa história e ao mesmo tempo vão se modificando, né? Então é curioso, faz pensar. E aí no final da música eles, claro, ali, né, dão uma homenagem ao Stevie Wonder, onde eles dizem "And Stevie knows that nobody's gonna bring me down till I reach the highest ground", né? Então ele diz, né, o Stevie Wonder, ele sabe que ninguém vai me trazer para baixo, né? Ninguém vai me botar para baixo até que eu alcance o solo mais elevado. Because me and Stevie, see, we're gonna be sailing on the funky, funky sound till I reach the highest ground, né? Então, porque eu e o Stevie Wonder, nós vamos estar navegando no som funkeado, né? Funky sound. Eu já traduzi no canal, né? Mas a palavra funk, ela tem vários sentidos, né? Ela pode ser o som funkeado, ela pode ser essa ideia de embalo, né? De groove, de dançar, mas o funk também era uma palavra e uma gíria para coisas que eram legais, descoladas, mas o funk, ao mesmo tempo, e dependendo do contexto, é uma gíria para alguma coisa que não tá saindo muito bem, né? Uma coisa não tão legal e não tão descolada, assim. Então é engraçado como essa gíria, ela vai de um extremo ao outro, assim, né? Então tu pode dizer assim, pô, essa música é funky, mas tu pode dizer pra pessoa assim, sei lá, a pessoa tá se vestindo com uma roupa que tu achou estranha, tu fala assim, essa roupa tá meio funky, né? E ao mesmo tempo que tu pode dizer, pô, essa roupa tá funky, hein? Tá descolada essa roupa aí. Mas tu pode dizer assim, kinda funky. Então tu pode... É uma expressão muito adaptável e depende totalmente do contexto, né? Então, se a gente traduzir a palavra funky por si só, talvez ela não faça sentido e ela depende totalmente do resto da frase para fazer um sentido maior, né? Um higher. Ah, meu Deus. Que trocadilho horrível, né? Vamos continuar traduzindo. Ele diz, busting out and I'll break out because I'm sailing on till I reach the highest ground, né? Então, busting out, né? Então eu tô arrebentando, né? Busting out é a ideia de arrebentar, né? A ideia de que ele realmente está se mostrando para o mundo, né? E busting out também, numa conotação mais sexualizada, seria a ideia de, né, estourar as calças, né? Busting out. Minhas calças estouraram, eu estou mostrando o que tenho, né? Isso tem muito a ver com Anthony, né? Então também pode ter uma conotação sexual, mas não imagino que nessa letra, né? And I'll break you out because I'm sailing on till I reach the highest ground, né? Então, o resto da letra até pode ser que sim, né? Então eu estou estourando, busting out, and I'll break you out. E eu vou te quebrar porque eu estou navegando até que eu alcance o solo mais alto. Pode ser uma conotação sexual, né? Just sailing on to higher ground, né? Então, eu apenas estou navegando até o solo mais elevado. Então, essa foi Higher Ground dos Chili Peppers, originalmente pelo Stevie Wonder. Muito legal aí poder traduzir uma música que também casa muito bem, né? O que os Chili Peppers são e a sua... Uma música de outro artista que define muito bem o que os Chili Peppers são. Isso aí é bem legal, assim, quando dá essa coincidência. E eu acho que essa música não fez sucesso à toa justamente por isso, né? Ela tem esse paralelo muito legal que eu acho que os fãs da banda e as pessoas na época, porque foi um sucesso, conseguiram perceber isso, né? As suas influências sendo demonstradas num cover de outro artista. Mas essa foi Higher Ground. Tem outro lado desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.